Em 2010 era lançado God of War 3, prometendo seu grande encerramento da saga grega. Esse jogo era super aguardado desde o final de God of War 2, quando Kratos, junto dos outros titãs, escala o Olimpo para derrotar Zeus. Ao longo do jogo, Kratos destrói deuses, titãs e qualquer coisa que encontra pelo caminho. E no final, entrega a esperança para a humanidade, mas digamos que uma maneira não muito convencional. Todos achavam que esse era o fim de Kratos, até vermos as cenas pós-créditos de God of War 3, onde seu corpo havia desaparecido, gerando muitas dúvidas e teorias na época. Desde então, ninguém sabia qual seria o futuro da franquia, até a E3 de 2016. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. Eu confesso que quando vi esse trailer, eu comemorei bem mais que esse cara. Na época eu tinha uns 11 anos, e infelizmente o meu PlayStation 2 havia sido roubado, e tudo que eu tinha era um PC com um Celeron de primeira geração, e o sonho de jogar todos aqueles jogos que os grandes youtubers jogavam. Eu vi o lançamento de God of War no canal do Funk Black Cat, e vocês não têm ideia do quanto eu pedi um PS4 para minha mãe, só para poder jogar esse jogo. Eu não entendia na época, mas eu definitivamente não teria um PS4 tão cedo. E me emocionei pra caramba vendo a gameplay de God of War. O final foi incrível, mas nada me marcou tanto quanto a cena das lâminas do caos. Só para vocês terem ideia, mesmo 7 anos depois, essa cena ainda me arrepia. Mas calma, eu ainda chego lá. Depois de me emocionar pra caramba com esse jogo, que marcou o retorno da minha franquia favorita, eu ainda tive a satisfação de ver o God of War levando o prêmio de melhor jogo do ano de 2018. E antes que alguém diga alguma coisa, sim, eu joguei Red Dead Redemption 2. Sim, eu me emocionei jogando Red Dead Redemption 2. E não, o GOT de 2018 não foi roubado. Mas God of War ficou marcado pra mim de uma forma especial. Eu sabia que se um dia eu tivesse a chance, eu jogaria sem nem pensar duas vezes. Em 2020 eu finalmente pude comprar um PS4. Agora eu poderia jogar todos aqueles jogos que os grandes youtubers jogavam. Mas aí veio a pandemia. Para incentivar os gamers a ficarem em casa, a Sony lançou diversas campanhas distribuindo grandes jogos do PlayStation, como Horizon Zero Dawn de graça e God of War na PlayStation Plus. O Horizon eu já tinha zerado, pois ele veio no bundle do meu PS4. Mas eu finalmente teria a chance de jogar God of War. God of War começou a ser produzido em 2014, logo após o lançamento de God of War Ascension para o PlayStation 3. Com o hardware poderoso do PlayStation 4, a Santa Mônica queria mais do que gráficos melhores, eles queriam a renovação total da franquia. A equipe decidiu mudar tudo, levando o Kratos da mitologia grega para a mitologia nórdica. Essa transição não só trouxe um novo cenário, mas permitiu reinventar o visual e a narrativa da franquia. O jogo adotou uma perspectiva sobre o ombro, com transições suaves entre as cutscenes e a gameplay, criando a sensação de um take único contínuo. Essa abordagem não só mudou a imersão, como também exigiu uma reformulação completa do combate e movimentação. Utilizando uma nova engine e tecnologias avançadas de motion capture, a Santa Mônica conseguiu criar um mundo visualmente impressionante e repleto de detalhes. E para completar essa experiência épica, a trilha sonora de God of War, composta por Bear McCreary, desempenhou um papel essencial na ambientação do jogo, tornando cada momento ainda mais impactante. A história de God of War todos nós já conhecemos. Faye, a esposa de Kratos, infelizmente morreu, e seu último desejo foi que suas cinzas fossem espalhadas do pico mais alto dos 9 reinos. Assim, Kratos e seu filho Atreus partem uma jornada, enfrentando desafios que moldariam a relação entre pai e filho. Ao longo da jornada, eles são perseguidos por Baldur, enfrentam os filhos de Thor, conhecem Freya, Mimir e até mesmo a Serpente do Mundo. E no fim, eles conseguem chegar em Jotunheim, o reino dos gigantes, para cumprir o último desejo de Faye. E segundo o livro oficial do jogo, toda essa jornada durou cerca de 3 anos. Mesmo já conhecendo a história, eu amei cada segundo desse jogo. E mesmo que ele tenha uma jogabilidade mais voltada ao RPG, que normalmente não me agrada tanto, o combate tem o DNA clássico da franquia, desde como os iniciais marcantes até os golpes mais complexos. E tudo evolui com o jogador, seja melhorando armas, comprando armaduras ou gastando pontos de XP.
Mas se tem uma cena que me arrepia até hoje, mesmo depois de ter visto em 2018, platinado no PS4 e agora tendo platinado no PC, é a recuperação das lâminas do caos. Cara, a sensação se manteve a mesma. A cena da Athena confrontando Kratos, Kratos colocando as lâminas, a trilha sonora. Eu tenho certeza que foi essa cena que garantiu o GOT 2018. Eu comprei God of War no PC no final de 2024. Ele apareceu numa promoção da hora, eu tava com dinheiro sobrando. Comprei, é isso. O jogo foi lançado no PC em 2022, prometendo gráficos em 4K 60 FPS, suporte a monitores ultra-wide e compatibilidade com diferentes controles. Cara, olha lá embaixo os botõezinhos do Xbox. Mano, isso é muito errado, isso é muito errado. O jogo possui opções gráficas que vão além da versão de PS4. Inclusive, os gráficos originais do PS4 são equivalentes ao médio do PC. Eu joguei com tudo no máximo e com DLSS no modo qualidade. O jogo ficou lindo e rodou super bem no meu PC, na média dos 70 FPS. Eu joguei no controle, mas eu testei um pouco no mouse e teclado. No começo é meio estranho, já que os comandos são tanto diferentes dos jogos padrões de PC, mas dá pra se acostumar. A minha experiência não poderia ser diferente, afinal God of War é a minha franquia favorita. Mas com certeza a versão de PC melhorou tudo, principalmente pelos 60 FPS, e deram uma fluidez absurda no combate e as cutscenes. Quando eu comecei o jogo eu já tinha em mente que eu ia tentar a platina de novo, então eu saí explorando o Lago dos Nove, os reinos de Alfheim, Helheim e Niflheim lá pra metade do jogo. Eu comecei a focar nos troféus, evitando ao máximo o final da história, mas avançando quando necessário. Os troféus mais chatos, sem sombra de dúvidas, eliminar todos os corpos de Odin e derrotar a Sigrun, a rainha das Valquírias. Mesmo conhecendo o moveset dela, eu só consegui vencer ela na quinta tentativa. E olha que eu não posso reclamar, tá? Porque a Gná em God of War Ragnarok provou que dava pra piorar. E sobre a platina, ela veio da mesma forma que no PS4. O meu último troféu foi Último Desejo, que é desbloqueado quando você completa o final do jogo. O final do jogo foi ainda mais emocionante ao ver Kratos e Atreus juntos enquanto aparecia o ícone de platina. Cara, que sensação única! Se você está jogando God of War pela primeira vez e quer platinar, eu recomendo fazer dessa maneira. Vai por mim, a experiência fica muito melhor.